Hoje eles entram no nosso site, compram o kit, então lá a gente tem um catálogo grande lá, mas a gente manda um kit de pintura para casa deles. Eles podem escolher se eles querem um vinho ou não, e eles recebem uma gravação. E nessa gravação tem o passo a passo. Mas e fabricar um vinho? Quantas pessoas já fabricaram um vinho, por exemplo? Cara, é muito difícil. E aí a gente faz essa experiência que nós colocamos um facilitador, que ele faz uma apresentação curta, uns 20 minutos mais ou menos, de processo de fabricação. Cara, desde moleque, eu assistia Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Eu também era aquela criança estranha que assistia. Criança estranha, é bem isso mesmo. Falava, algum dia eu vou aparecer aí. Cara, precificação completamente errada. Completamente errada. Foi na biruta. Cara, na época, acho que a gente cobrava R$70 por pessoa pra ir no espaço. E era um espaço, cara, eu e ela, a gente sempre teve. Cara, a gente quer isso de vida. A gente quer crescer, a gente quer melhorar, a gente quer fazer um impacto na vida das pessoas. Isso desde o namoro. Porque o namoro nada mais é um processo seletivo pra você conhecer a pessoa que você vai passar o resto da sua vida. Então a gente conversava muito e tal, e eu falei, olha, eu quero empreender, eu sou um cara que eu gosto de tomar risco. Fala aí, empreendedor, fala aí, empreendedora, fala aí, sonhador e sonhadora. Mais um episódio dessa 5ª temporada. Mas, Gustavo, cadê as startups? Cadê os negócios escaláveis e toda aquela galera que você conversou durante os últimos 5 anos? Bom, gente, eles continuam aparecendo aqui, mas a gente está trazendo negócios diferentes. Empreendimentos que as pessoas de fato estão colocando propósito, estão colocando a sua vida. O meu convidado de hoje trouxe algo que é sobre sentir, sobre viver uma experiência. Faz quanto tempo que você não é surpreendido por algo no seu trabalho ou no seu dia a dia na sua casa? Qual foi a última vez que você pulou de paraquedas? Qual foi a última vez que você foi de repente num parque em algum lugar e você realmente sentiu uma emoção? Não precisa viajar tão longe nem pular de tão alto para ter grandes emoções e sentir algo diferente. Esse cara propõe isso no seu dia a dia, ali talvez com a sua equipe, com a sua família, quem sabe até com toda a turma da escola que você estudou e estavam querendo viver algo diferente novamente. Que negócio é esse, Gustavo? O que você está falando? Que parada é essa? Eu vou deixar ele contar. Olhando naquela câmera, diga quem é você e o que você faz para a turma entender sobre as experiências que eu estou comentando. Eu sou o Marcos Santos, eu sou sócio fundador da Vinho Tinta. Nós passamos experiências sensoriais através da arte e do vinho. Cara, quando você tá lá no churrasco com a galera e perguntam o que você faz, você conta como? Não bonitinho assim, como é que você explica pra aquela tia distante que não tiver um tempão e te encontrou no churrasco? Cara, eu falo que eu sou faz tudo, né? Eu sou faz tudo. Precisou na empresa, eu tô fazendo. Mas mais diretamente eu sou vendedor. Vendedor. Mas a galera tenta entender o seu modelo de negócio, porque assim, ele é diferente, né? Uma coisa, não é comum. Não é como vender carro, não é como vender roupa, não é como ter um bar. É um negócio muito específico. Cara, isso... E desde o começo sempre foi a nossa dor tentar explicar o que a gente faz. Que hoje tudo é experiência, né? Pô, tem experiência do cliente, a experiência no site, a experiência usando um produto. E quando eu falo que a gente vende experiências sensoriais, fica meio nebuloso, né? Mas basicamente quando eu tento afunilar mais, quando eu percebo que a pessoa quer entender, eu falo, olha, eu utilizo a arte e o vinho como ferramentas para fazer que você viva algo que você nunca viveu na vida. Por exemplo, pintar uma tela bebendo vinho. Aí a pessoa fala, entendi, mas eu nunca pintei, como é que eu faço? Eu falo, então, é o seguinte, a gente vai colocar um artista e esse artista vai guiar você e mais um pessoal ali para pintar uma tela e vocês vão bebendo vinho. E aí, obviamente, a pessoa fica meio ainda mais nebulosa e fala, mas não se preocupa, entra o vinho e sai o artista, por isso que tem o vinho na experiência. Entendi. Aí a pessoa só começa a entender um pouco melhor. Mas você já viu nascer grandes Da Vinci, Picassos, Monets, que saíram ali depois de algumas taças de vinho? Oh, com certeza. O pessoal se surpreende, porque é o seguinte, as pessoas nas nossas experiências, elas chegam, olha a tela em branco, muitas vezes elas são surpreendidas, né? Muitas vezes elas são surpreendidas. A equipe vai fazer ali no corporativo, e as pessoas chegam, vê as telas em branco, fala, vai ter que pintar, vai ficar horrível. E as pessoas pintam e fica bonito, de verdade, sabe? Sim. Então é fantástico. Inclusive a minha sócia, a Nath, a primeira tela que ela pintou na vida foi com a Vinho Tinta.
Cara, hoje ela é uma das melhores artistas da equipe. É mesmo? Incrível. Ela vem se aperfeiçoando. Ela buscou conhecimento ou nasceu dela ali muito dos traços que tem hoje? Cara, foi um pouco dos dois. A primeira tela que ela pintou já ficou fantástica. E aí a gente olhou assim e falou, pô, eu acho que tem um dom aqui. E aí ela foi aprimorando. Ela já tinha um dom e ela foi aprimorando. Que legal. Então é bom a turma saber também que é treinável, né? Total. Esse é o primeiro ponto. E eu acho que é legal, assim, basicamente, me conta um pouquinho do perfil do cliente que te procura. Quem é que te procura para depois a gente falar sobre alguns lances que acontecem numa exposição dessa, né? Cara, nós temos 2 públicos, né? A gente atende B2C, que no caso é o Business to Consumer, ou seja, a minha empresa vende para o consumidor final, então esse é um público. E o segundo público é o B2B, Business to Business, de empresa para empresa. Eu vendo para o corporativo. Então, por exemplo, quando eu vendo para o consumidor final, é um casal que quer ter uma experiência diferente. Então, hoje eles entram no nosso site, compram o kit, então lá a gente tem um catálogo grande lá, imagina que eles querem pintar Noite Estrelada do Van Gogh. Ele seleciona, pô, quero pintar Noite Estrelada do Van Gogh. Seleciona lá, a gente manda um kit de pintura para casa deles. Eles podem escolher se eles querem um vinho ou não. E eles recebem uma gravação. E nessa gravação tem o passo a passo para pintar Noite Estrelada do Van Gogh. Então, por exemplo, quer fazer uma noite romântica. O cara vai lá, compra 2 kits, chega em casa ali em 5, 6 dias úteis mais ou menos. E aí no final de semana ele pode surpreender, eles vão pintar, bebendo vinho e tudo mais. E tem esse momento relax, digamos assim. Ou, não, quero dar de presente para uma amiga. Então compra o kit para dar de aniversário, que às vezes é aquela, putz, vou dar o mesmo de sempre, vou dar uma brusinha, vou dar um creme, né? Quero dar um negócio diferente, quero dar uma experiência. Sim. Cara, dá pra você comprar o kit, mandar pra pessoa e ela vai pintar e vai viver um negócio que ela nunca viveu na vida. E aí, quando é experiência corporativa, faz no seu local ou você continua fornecendo o kit e você mostra como é lá pra empresa executar com a galera? Cara, e o corporativo, ele é bem mais complexo. Tá. Né? Porque quando o corporativo vem, ele não vem só para um momento relax igual o consumidor final. Ele vem com uma necessidade, ele vem com uma dor. Então, por exemplo, às vezes ele vem e fala, Marcos, eu quero engajar mais a minha equipe, eu quero trabalhar a comunicação. Então, deixa de ser somente uma atividade divertida e acaba virando um team building. Team building, da tradução literal, é construção de time. Né? E para você construir um time, cara, você tem que trabalhar liderança, comunicação, engajamento, é uma série de coisas. E aí a gente vai passar a experiência e trabalhar esses pontos dentro da experiência. Então, para que a gente faça isso, o cliente vem até nós, fala, Marcos, quero fazer tua experiência e quero trabalhar comunicação. Nós temos uma equipe de projetos, que são pessoas que têm um histórico de RH já, e o cliente vem, a gente entende como que a gente vai trabalhar a comunicação dentro da experiência para aquela equipe. E aí nós vamos até o escritório deles, vamos até um hotel, um local de eventos, a gente se adapta. Entendi. Porque quando a gente começou a empresa, nós tínhamos um espaço em Curitiba. E aí a gente já era nesse ponto, mas a gente começou com um espaço, e aí veio a pandemia. Porque a gente começou antes da pandemia o negócio. Certo. E acabou a pandemia, pensando no presencial, por exemplo, a gente entendeu que a gente conseguia abraçar o Brasil todo. Então nós desenvolvemos o nosso próprio material, nosso próprio cavalete, tudo, como a gente leva as tintas. A gente já fez experiências corporativas desde o Rio Grande do Sul até o Pará. E assim, não é experiência com 5, 10 pessoas. Rio Grande do Sul, se eu não me engano, foram 300 pessoas. Que legal. Então a gente conseguiu se adaptar então hoje para o corporativo, a gente faz toda essa curadoria, quem que vai ser o artista. E aí já não é só o kit de pintura com a gravação. A gente leva o artista presencialmente, na verdade não é bem um artista, a gente fala facilitador. Vai o facilitador que ele vai guiar toda a experiência, a gente leva toda a equipe, leva toda a logística, a gente leva os materiais até o cliente. A ideia é nunca dar mais trabalho pro nosso cliente, pro mundo corporativo, digamos assim. Porque às vezes o pessoal fala, mas o material você entrega, o facilitador você entrega, a logística você que leva. Não, fique em paz. Você me entregando o espaço, com a estrutura do espaço, o restante a gente faz o show. A gente desenrola. Exatamente. E aí a gente está falando de uma tela de que tamanho, do que é. Também o cliente pode te pedir, de repente, fazer uma tela coletiva? Sim. Então, assim, a gente tem por padrão a tela que é 30 por 40 centímetros. Né? Cara, é uma tela média. Não é uma tela pequena, mas também não é uma tela gigante. Mas já é uma tela de um tamanho legal. Uhum. E aí, essa tradicional, o nome dessa experiência chama Vinho e Tinta. Detalhe que o nome da nossa empresa é Vinho Tinta. É a brincadeirinha do vinho tinto, só que como a gente mexe com arte, é vinho tinta. Perfeito. E a gente criou a Vinho e Tinta, que é o nome dessa experiência, onde cada participante vai pintar a sua tela bebendo vinho ou suco de uva. Tá. E aí o corporativo chegou e falou, Marcos, eu
quero trabalhar em equipe. E aí a gente começou a desenvolver novos produtos. Então a gente criou o Mosaico. Que aí a gente leva várias telas e em equipe eles vão fazer uma imagem grandona. Então a gente divide, imagina que são, por exemplo, 50 pessoas. A gente divide em 5 grupos de 10. Vira um quebra-cabeça, a Vira um arte. quebra-cabeça e aí no final monta uma tela de, por exemplo, 25 telas. Por exemplo, e fica um negócio grande. E o que é legal dessa dinâmica? Além deles trabalharem em equipe, então a minha equipe está fazendo a nossa parte da obra, as equipes precisam trabalhar entre si também. Porque se no final as telas não vão se juntar e o resultado final não vai ser entregue. Né? E obviamente a gente... Você também dá uma brincada de misturar as cores, fazer o cara ter que negociar a cor. Sim, exatamente. Rola umas paradas assim. Sim. Acabou meu vermelho e agora? E agora? O que você faz? Né? E, cara, a gente faz muitas analogias com o mundo corporativo. Obviamente, a gente faz todo um dever de casa, porque para que a obra fique bonita, a obra tem que ficar bonita. É a nossa responsabilidade que fique bonito. E a gente cria as analogias também. Então, por exemplo, criou um mosaico grandão e tem várias áreas ali. Tem o financeiro, tem o RH, tem o marketing ali. Formou e quando forma a imagem, eles nunca sabem o resultado final. E aí formou a imagem e fala, caraca, que lindo e tal. E o facilitador aproveita esse gancho e tira uma tela do meio. Fala, poxa, o que isso representa para o mundo corporativo? O que representa para vocês? Às vezes, se você não entrega o teu bem, né, cara, você pode impactar no resultado de todas as áreas. Que no fim das contas, o que a empresa de vocês quer entregar é um planejamento estratégico, é um resultado no final. Então, cara, você impacta, ou a tua área impacta. Então é mostrar a importância do trabalho Muito em equipe, legal. da comunicação. A gente faz todas essas amarras. Que legal. E dá pra gente brincar uma série de coisas, quando a gente fala de projeto também. Eu acho que quando a gente também envolve inovação, construção, que também é aquilo, né? Buscar o estado da arte também, pode ser que não dure dentro do tempo que você tem que criar. Né? Aí você fica com a equipe sem a tela final, né? E todo mundo trabalhou em vão. Então também entender que, cara, de repente entregar dentro do tempo né, da construção e conseguir atingir um resultado satisfatório, né, para a primeira fase, porque depois dá para melhorar a tela. Acho que o facilitador até dá uns toques. Depois, com um pouco mais de calma, a gente deixa essa tela muito mais linda, né? Total. Tem gestão de tempo, né? Hoje, cara, no nosso dia a dia a gente precisa fazer a nossa gestão de tempo da equipe, tudo tem que ser bem... Sim. Tem que ser bem... Agora, nessas construções, o que você está mais acostumado a ver que as empresas procuram? Qual que é a maior deficiência que chega lá para você? É comunicação ou não? Cara, muito comunicação e muito engajamento também. Muita questão de engajamento, porque, cara, veio o home office, na época da pandemia, veio o home office, as pessoas começaram a trabalhar separado, daí tem o híbrido, que as pessoas se veem só de vez em quando, mas a gente vê um movimento do mundo corporativo onde, cara, todo mundo tem muita coisa para fazer sempre, né? E às vezes as pessoas não conseguem fazer aquela criação genuína. Tipo, Deus te conhecer. Cara, o que você gosta de fazer? O que você faz da vida? Você tem filho? Você não tem? Cara, é sempre, cara, no almoço, o pessoal falando de trabalho, no dia a dia... Reclamando do chefe. Inclusive, cara, tem uma pesquisa da Gallup que saiu recentemente que o nível de engajamento dos colaboradores nos Estados Unidos é o pior dentro de 11 anos. Caraca. Então as pessoas não estão engajadas. Elas precisam viver algo diferente. Eu tenho um amigo que ele tem uma consultoria de RH, que a gente trabalha muito em parceria também, e ele me contou uma história, cara, que faz total sentido. São 2 cenários. Imagina eu e você. Cara, a gente foi fazer uma escalada num morro. Tá, eu e você, cara. E a gente foi lá, e o que aconteceu? A gente começou a escalar o morro e a gente se perdeu. Cara, eu e você, a gente se perdeu e a gente ficou nesse morro durante 10 dias. Cara, eu nunca te vi na vida. A gente precisou caçar junto, a gente fez uma cabana e tudo mais. Cara, passou 10 dias, acharam a gente. Beleza? E a gente voltou pra nossa vida normal. Cenário 1. Cenário 2. Eu e você entramos na empresa hoje. Você é de uma área, eu sou de uma área relacionada, digamos, marketing e vendas. Uhum. Cara, a gente faz uma reunião ou outra de vez em quando juntos. De vez em quando a gente conversa, também um projeto ou outro ali. Às vezes a gente sai almoçar. Passou 1 ano. Dentro desses 2 cenários, qual desses cenários você me conhece melhor e qual você confia mais em mim? No cenário 1? Sim. Que a gente viveu junto, a gente partilhou coisas juntas. Sim. O mundo corporativo, ele precisa disso. Comemos javali juntos. Exatamente. No melhor dos cenários, inclusive. Sim, a gente conseguiu encontrar um no meio desse rolê. Agora, essas construções também, a gente entende que o team building em si existe há muito tempo.
Existem vários modelos, existem várias formas de construir isso. A empresa sempre procura e eu acredito bastante no resultado, né, dessas construções. Lógico, no final sempre tem um happy hour, com o vinho tudo fica melhor, né? O vinho facilita demais. O vinho é o grande facilitador, né? O facilitador, na verdade, ele está guiando a música para o vinho fazer o trabalho dele, né? Agora, você falou que tem uma outra experiência também de fabricar a parada, né? De construir. O que é isso? O que é esse produto que tem lá no Vinho Tinta? Cara, aqui, o nome desse produto é Academia do Vinho. Tá. O que aconteceu? Quando tinha de pintura, o pessoal pintava, bebendo vinho, se divertia, dava risada. Ninguém nunca ficou alterado, porque, obviamente, a gente tem 5 anos de mercado, então a gente já sabe a quantidade de vinho que a gente serve ali e tudo mais. Mas, cara, a gente reparou que o pessoal gostava muito de vinho. Pô, eles adoravam o vinho, e o vinho unia as pessoas. Ele faz parte do nosso propósito também, ele tem um porquê de ser o por causa do vinho. E eu falei, cara, eu preciso criar alguma experiência que envolva o vinho. Que seja além de uma degustação. Porque, poxa, muitas pessoas já degustaram vinho. Mas e fabricar um vinho? Quantas pessoas já fabricaram um vinho, por exemplo? Cara, muito difícil. E aí a gente faz essa experiência que nós colocamos um facilitador, que ele faz uma apresentação curta, uns 20 minutos mais ou menos, de processo de fabricação. Qual que é a diferença das uvas? A diferença de um sommelier para um enólogo, os profissionais que estão envolvidos na cadeia ali. Cara, qual que é a composição da uva, processo de fermentação. Ele passa isso, passa uma degustação guiada, então a gente ensina o pessoal a beber. Legal. E aí eles vão montar um blend. É uma experiência que eles não vão pisar na uva, a gente fala fabricar a uva para dar um impacto, mas eles vão montar um blend, ou seja, eles vão pegar vinhos varietais. Vinho varietal é um vinho de uma única uva. Então, o Malbec é um vinho varietal. Tem o Merlot, é um vinho de uma única uva. E você tem o blend, que você pode misturar essas duas uvas e vai fazer um outro vinho. E aí, além de fazer essa mixologia, digamos assim, eles recebem uma garrafa vazia, tinta, pincel, o cara tem que fazer o rótulo desse vinho, tem que pensar no branding, tem que pensar no storytelling. Porque Legal. é o seguinte, imagina que eles fabricam vinho pesado, denso, com taninos firmes, uma acidez forte, e o rótulo deles é, sei lá, a Barbie. Pô, vai ser difícil vender esse vinho. Então, cara, o trabalho em equipe tem que ser muito bem alinhado. E aí a gente criou essa experiência, A receita é igual para todos. Não. Porque, por exemplo, imagina que você está numa equipe e você fala, cara, a gente vai fazer um vinho mais suave. Então vamos colocar aqui 70% de Malbec e 30% de Merlot. E aí eu na minha equipe, uma outra equipe, a gente fala, não, vamos fazer um vinho diferente. Vamos colocar 10% de Merlot, 10% de Malbec e 5% de Syrah, por exemplo. E a gente faz uma outra mixologia, um vinho completamente diferente do teu. Legal. E eles batizam o vinho, fazem tudo. Fazem tudo, cara, é muito bom. E depois cada um leva uma garrafinha para casa? Melhor. Eles fabricam o vinho ali, e a gente faz uma competiçãozinha no final para dar uma apimentada e o pessoal adora. E esse vinho, normalmente essa experiência ela acontece no período da tarde, o vinho já vai pro happy hour. Ah, legal. Entendeu? Então tem o team building, vai começar umas 4 da tarde, finaliza umas 6, 6:30. Cara, não precisa ter mais cerveja ou drink. Cara, o próprio vinho que eles fabricaram, eles já vão beber no happy. E aí forma-se uma atmosfera. Obviamente tudo é muito pensado, a gente calcula o tempo certinho. Já vira uma atmosfera legal, porque eles já beberam um pouco, já trabalharam em equipe, já deram risada, já tiveram que fazer o rótulo ali, já teve a competição. Cara, é o mesmo vinho que eles vão beber no happy deles. Então, que cara, legal. Dá uma atmosfera diferente. Muito bom. E também você me contou que de repente eu posso ter essa experiência na minha casa, que deve ser muito comum quem saiu de lá e fala assim, cara, queria muito ter trazido minha esposa para essa experiência, queria ter trazido o meu cunhado. Cunhado não, acho que ninguém leva o cunhado em lugar nenhum. Mas queria muito ter trazido meu irmão, minha irmã. E aí vocês também pensaram num formato para atender esse gostinho de quero mais, muito além do local que a empresa forneceu para ele ali. Exatamente. Aí a pessoa, é só pesquisar ali vinhotinta.com, o cara entra no site, ela consegue comprar a experiência para fazer em casa. E aí eu escolho a arte que eu quero fazer. Exatamente, escolher a arte. A tela padrão, 30x40. 30x40. Tem, chega nessa caixa bonita aqui. Legal. Já a gente vai falar do nosso MVP, digamos assim. O nosso primeiro kit, ele não foi bonito assim. Nós desenvolvemos essa caixa internamente. E aí dentro aqui vai tinta, pincel, vai a tela, vai tudo que a pessoa precisa. Legal. Tá mostrando nessa tela aqui, põe na que tem isso, para quem tá vendo a gente pelo YouTube, essa caixinha que você recebe na sua casa, tá? Então você recebe em até 5, 6 dias e dela você faz a experiência, escolhe o modelo da tela que você quer pintar e vai ter um vídeo te ajudando a construir esse trabalho. Agora, já que você tocou no MVP, que a gente fala, né, já aportuguesando para o mínimo viável do produto,
Qual foi o MVP do seu negócio? Daqui a pouco a gente vai chegar lá da onde nasceu essa história, né? Vou falar um pouco mais da sua sócia e como é que essa relação foi construída. Mas como é que foi o começo de tudo? Você não saiu com tudo isso na cabeça pronto. Não. Aí tem alguns anos já de experiência e de muito erro. Muito dinheiro perdido, muito, né, frustração e também acertos. Como é que foi isso? Eu sempre tive um espírito empreendedor. Cara, desde moleque, eu assistia Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Falava, eu também era aquela criança estranha que assistia. Criança estranha, é bem isso mesmo. Falava, algum dia eu vou aparecer aí. E eu sempre gostei, sempre me interessei, mas eu não venho de família empreendedora. Meu pai é funcionário público, minha mãe é fisioterapeuta. Venho de família humilde, meus avós, cara, trabalhavam na roça, pedreiro. E... Enfim, sempre me interessei muito pelo tema. Mas nunca surgiu nada. Eu sempre pensava, cara, tem que ser algo diferente, tem que ser algo legal, tem que ser algo que tenha significado pra mim. Nunca foi só pelo dinheiro. Eu sempre tive vontade de empreender. Eu nunca pensei em ser rico. Uhum. E aí eu comecei a fazer faculdade. Eu não posso falar que eu sou engenheiro de produção, porque eu precisei largar a faculdade. Jubilou. Tá bom, tudo bem. Foi por causa da empresa. Mas eu sou mais engenheiro de produção. Eu sou mais engenheiro do que não engenheiro, porque faltou só um ano. Então eu sou pseudo, digamos assim. Beleza. Mas eu tava fazendo faculdade, lá em Curitiba. E eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Eu ganhei uma bolsa para fazer parte da minha faculdade lá. Fui estudar 1 ano e meio lá. Fui fazer parte da faculdade. Foi muito bacana. E eu fui com um monte de brasileiro. E os meus amigos brasileiros, eles gostavam de ir em lugar turístico. Pô, Estado da Liberdade, São Francisco. Cara, eu gostava também. Quem não gosta? Sim. Mas eu tinha a sensação de, cara, como turista eu posso vir mais vezes. E morando aqui, talvez eu nunca mais consiga na minha vida. Então eu quero fazer coisa que o local faz. Então eu fiz amizade com os americanos. E falei, cara, eu quero que vocês me levem nos lugares diferentes. E aí eles me levaram em lugares aleatórios. E um desses lugares era um ateliê que tinha um artista guiando as pessoas a pintar uma tela enquanto a gente bebia. E eu olhei aquilo e, cara, foi muito legal. Eu falei, bicho, isso não tem no Brasil. E meu espírito empreendedor, eu andava com um bloquinho e todos os lugares muito diferentes que eu ia, eu anotava. E eu anotei a ideia desse negócio. Eu falei, cara, eu vou levar pro Brasil, esse negócio vai bombar. Enfim, passou o meu intercâmbio, voltei pro Brasil. Ficou guardado ali num pedacinho do seu HD, exatamente, né? Exatamente. Inclusive, eu trouxe pro Brasil a tela que eu pintei. Cara, de tão marcante que foi pra mim. Claro, a mochila tava muito cheia, eu tirei a parte da madeira da tela e trouxe o tecido. Esse tecido tá na minha casa até hoje, cara, pra lembrar. E eu voltei pro Brasil, o que aconteceu? Perdi aquele bloquinho das ideias e esqueci. E continuei minha faculdade e comecei a estagiar e a vida seguiu. Até que teve uma época que morava eu, minha mãe e minha irmã. E nós três estávamos doentes. A gente estava com depressão, ansiedade, tudo ali. Só que de nós três, a minha mãe era a pior, porque ela não aceitava tratamento. Então ela não aceitava remédio, ela não ia em psicólogo, nada. Já eu e minha irmã, a gente aceitava, a gente tentava se tratar. E, cara, teve uma época que minha mãe estava chegando no fundo do poço, ela já não se comunicava com a gente, era uma situação muito difícil, ela não saía do celular, cara, era muito tenso. Quem tem gente em casa, assim, quem já passou por isso sabe quão delicado é. E a minha irmã, ela é 10 anos mais nova que eu. E nessa época que eu tô te contando a história, ela tava no ensino médio e tinha uma maquete pra fazer. E ela chegou em casa e falou, mãe, era uma sexta-feira, falou, mãe, eu tenho uma maquete pra fazer, você me ajuda? Pra entregar a segunda. Mas foi bem isso mesmo, E minha mãe falou, putz, não quero. Ela sempre desanimada, e minha irmã falou, mãe, mas só pinta que já tá bom. E minha mãe falou, então tá bom. Cara, a gente morava num apartamento que tinha 2 salas. A sala de jantar, que tinha uma mesa grande, e a sala de TV. E minha mãe ficou na sala de jantar, na mesa, pintando aquela maquete. Minha irmã meio que delegou, falou, me ajuda. Delargou. Cara, minha mãe fez quase tudo. E minha mãe ficou pintando aquela maquete. E ela passou a tarde inteirinha pintando aquela maquete. E eu na sala de TV, toda vez que eu olhava pro lado, eu via minha mãe mega concentrada pintando aquela maquete. O celular dela lá longe e ela ali, tarde inteira pintando aquela maquete. Nesse mesmo dia de noite, minha mãe cozinhou pra gente. Chamou a gente pra jantar. Cara, ela deu risada. Ela perguntou como é que foi a nossa semana. Eu sempre me arrepio contando essa história. Que legal, eu também. Cara, e eu conto essa história umas 20 vezes por semana. E, cara, naquela hora eu olhei pra minha mãe e falei, como assim? Ela conseguiu se conectar com a gente, coisa que ela não fazia, sei lá, cara, 8 meses, 1 ano. Vi ela dando risada, ela se conectou consigo naquela pintura ali. Cara, isso mexeu com ela, mexeu com a gente.
Naquele jantar eu tive estalo, lembrei daquele lugar dos Estados Unidos. Falei, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu quero que as pessoas possam viver o momento presente. Porque as pessoas, o momento presente ou mindfulness, muitas vezes as pessoas acham que é só meditar. É só cruzar a perna e ficar ali paradinho, 10 minutos. Mas, cara, pode ser pintar uma tela. Pode ser pintar uma maquete. Sim. E aí, como eu não venho de família com muito dinheiro, eu fui fazer empréstimo no banco, fui fazer empréstimo com um amigo, e a gente foi montar um espaço, porque lá nos Estados Unidos a ideia era um espaço. Eu falei, cara, vou me inspirar lá, vou montar um espaço. E a gente foi montar um espaço em Curitiba, com pouco dinheiro. Na época, a única pessoa que me apoiou foi minha namorada, que hoje é minha sócia. Legal. E minha noiva, né, obviamente. E a gente foi montar um espaço. E, cara, a gente colocou piso, a gente pintou parede, o lugar tinha um pé direito gigantesco, era 6 metros de altura. Eu tenho medo de altura. Cara, eu não tive o que fazer, eu subi no andaime, quase morri, a gente passava 24... Cara, literalmente, 24 horas. Dentro daquele salão. Dentro daquele salão. E eles, né, eu fui descobrir depois que aquele tipo de imóvel eles chamam casca de ovo. Cara, não tem nada. Então a gente precisou dormir meio que no chão lá, porque eu precisava fazer o negócio sair. E aí a gente montou, o espaço ficou lindo, cara, ficou maravilhoso. As pessoas entravam gravando, assim, cara, abismado e tal. Só que a gente inaugurou em dezembro de 2019. É bem assim... Foram 3 meses de... Foram 3 meses de casa aberta. Só que o que aconteceu? Eu errei porque eu foquei tanto em montar o espaço, fazer um espaço lindo, um espaço mindfulness, porque era um espaço lindo que envolvia a arte e o vinho, mas não podia ter cara de ateliê, não podia ter cara de bar de vinho, e precisava trazer a essência, porque aquilo que a minha mãe vivenciou, eu queria que as pessoas vivenciassem no nosso espaço. Então não podia ser muito poluído, então a ideia foi que fosse algo mais minimalista. E aí a gente montou, cara, eu não trabalhei o marketing, não trabalhei o comercial, eu foquei em montar o espaço. E aí eu inaugurei. E não tinha gente pra frequentar. E não tinha ninguém. E assim, cara, eu gosto de estudar, eu gosto de ler. Fiz curso de marketing online e tudo mais. E, cara, vai aprender sobre a persona, vai aprender sobre o seu público. Aí eu cheguei ali na frente, meu espaço vazio. Eu falei, tá, o que eu faço com a persona? Eu criei minha persona, e agora? O que eu faço? Cara, e aí... Você ainda estava em regime CLT ou você já tinha se desligado no mercado também? Eu tinha me desligado. Não, quando eu tive o estalo lá da minha mãe pintando a maquete, cara, acho que demorou 3 semanas, eu pedi demissão. Naquela época eu já comecei a bolar o modelo de negócio, como que eu vou monetizar, o que eu vou precisar, o que eu vou fazer, onde que eu vou conseguir o dinheiro. Você chegou a fazer um Canva, alguma coisa ou não? Eu fiz, mas, cara, no dia a dia... Mas negligenciou. Não ajudou muito, não. Tamo junto. 99,9,9999 negligencia o seu Canva. E... Fica lá como objeto de decoração. Exatamente. E ficou muito bonito, inclusive. Não, é lindo. O Canva escrito assim dá gosto. Eu pego o meu primeiro e falo, caraca, velho, esse dia eu tava inspiradaço. Pena que tinha muita teoria naquele papel. Não, e plano de marketing. Cara, a gente fez plano de marketing, fez tudo, mas não foi. E você já entendia que o seu cliente principal era o corporativo ou não? Não. Não? Não. Você imaginava aquilo para curar pessoas mesmo. Você estava entendendo no one-to-one ali. Exatamente. Eu imaginava que eu ia franquear aquele espaço, que ia ser o B2C, as pessoas iam pintar uma tela ali, iam beber um vinho, ia dar certo, e a gente ia espalhar para todo o Brasil e ia ser isso. Só que um detalhe diferente do modelo dos Estados Unidos é que nos Estados Unidos o pessoal pintava uma tela, bebiam qualquer coisa. Cerveja, refrigerante, bebia o que tinha. E do nada o artista pegava e falava, agora eu quero que você solte o pincel e a gente vai dançar Macarena. E aí aqueles americanos soltavam os pincéis, eles iam dançar Macarena. Era uma visão... Era engraçado. Aqui ia ficar mais legal. Poderia virar até companhias de dança. Porque o brasileiro tem o borogodó que a gente fala, né? Mas eu abri em Curitiba. Entendi. E eles iam me enforcar, cara. O curitibano é difícil conversar com o curitibano, né? Imagina fazer ele dançar Macarena. Fazer ele dançar Macarena. E aí, por isso que a ideia foi trazer algo mais mindfulness, mais, cara, viver o momento presente. Que ao mesmo tempo era divertido, que, cara, entra o vinho, sai o artista, o pessoal dá risada, os casais brincam ali, cara, vai os amigos. E aí, dezembro, janeiro, cara, foi horrível. Fevereiro começou a dar uma movimentada no espaço. Eu falei, cara, agora vai. Tipo, 8 de março, mais ou menos, acho que foi... Você lembra quanto era a experiência? Como você precificou algo que não existe? Cara, precificação completamente errada. Completamente errada. Foi na biruta. Cara, na época, acho que a gente cobrava R$70 por pessoa.
para ir no espaço. E era um espaço, cara, top, com uma taça de vinho top, com material. E assim, desde o começo, a gente sempre pensou, cara, a gente precisa cuidar dos detalhes. Então, a nossa tela, cara, ela é grampeada por trás. Eu poderia muito bem pegar uma tela que ela é grampeada nas laterais. As pessoas não iam perceber a diferença. E as pessoas até hoje não percebem a diferença. Mas eu percebo. Eu sempre quis entregar uma experiência premium, algo que eu cuido dos detalhes. E a gente cobrava R$70, R$75. O fato dela ser grampeada por trás gasta mais tecido. Gasta mais tecido, gasta mais grampo e é muito mais complexo. Então ela é muito mais caro. Entendi. Ela é muito mais Então caro. é uma tela mais cara, Exato. um vinho mais caro, E era 70 pau, mas em algum momento você chegou nesse número, mas você não lembra como. Cara, de certo, eu olhei e falei, os custos de material é isso. A taça, 15, a tela, 20, 35, dobra, 70, eu não pago imposto mesmo? Esse Brasil quase não tem imposto. Vai dar muito bom cobrar 70 pila. Não tinha colocado a taxa da maquininha, que as pessoas pagavam com o cartão de crédito, Sim, cara, nada. sim. E aí a precificação tava errada. Erradíssimo. E começou a dar certo. E aí passou 2 semanas de que começou a dar certo e deu tudo errado. Porque daí veio a pandemia. Final Caraca. de março. Como é que foi aquele fatídico, aquela sexta-feira 13? 13 de março de 2020, chamado Vão para Suas Casas. Não, foi aquela, vai durar só 2 semanas. Mas eu olhei pra minha sócia, e a gente falou, cara, por mais que seja 2 semanas, a gente já não tava bem das pernas, eu falei, cara, a gente precisa agir rápido, vamos fazer negócio online. E aí não foi tipo, vamos fazer planejamento, vamos estudar mercado, vamos fazer transformação digital da nossa empresa. Cara, não, foi, cara, simplesmente a gente precisa manter o negócio aberto, a gente vai fazer essa experiência online, porque é o que vai acontecer agora. E aí, a gente pegou os materiais, que era tinta, tela e pincel. Não era essa caixa linda hoje, personalizada e tudo mais. A gente começou a embalar no craft, papel craft. A gente mesmo embalava, falou, vamos fazer online. E a gente começou a mandar para casa das pessoas, eu lembro até hoje, a primeira turma online, a gente vendia no nosso site. Porque qual que era o conceito do espaço? A gente ia ter um calendário que nos dias ia ter a tela que a pessoa ia pintar. Por exemplo, sexta-feira você vai pintar no Estrelado Van Gogh. Sábado você vai pintar uma obra da Frida. Domingo você vai pintar uma obra do Monet. E as pessoas selecionavam, eu quero pintar Monet. Então, fazia reserva no site e ia no nosso espaço. E a gente continuou dessa forma no online. Então, a gente tinha um calendário e a gente ia mandar para casa delas. Até para você poder fazer um kit mais parrudo e trabalhar no atacado, né? Exatamente. E aí, o que aconteceu? Essa história ela é interessante. Teve uma venda de um casal, da primeira turma online. E aí, na época que a gente pensou, cara, vamos fazer essa live no Instagram. Cara, no Instagram na época devia ter, sei lá, 2, 3 mil seguidores, porque mas eu falei, cara, a gente precisa movimentar as redes sociais, o pessoal saber e tal. E a gente mandou um kit pra eles. E a gente falou, putz, mas vai ficar muito feio o artista guiando de forma online e só 2 pessoas. Que imagem que vai aparecer? O que eu fiz? Chamei minha família inteira, chamei meus amigos, a minha sócia chamou a família dela também, mãe, pai, tio, e todo mundo entrou naquela live. E o pessoal começou a falar, nossa, está muito legal essa experiência aqui, como é que eu faço tal cor? E eles nem estavam participando. Era só pra agitar, só. Era só... Como é que aquele pessoal das novelas que fica só meio... Figurantes. Figurantes, eles eram os figurantes. Mas a gente precisava movimentar, porque senão ia dar uma visão estranha. E essa foi a primeira. Deu muito certo, o casal gostou muito, aí as pessoas começaram a ver aquela live, aí começaram a pedir, aí a gente começou a entender um pouco mais de marketing, a gente começou a fazer uma movimentação ali e começou a dar certo esse kit. Ainda feio, um pincel a gente mandava ali, as tintas a gente colocava num pacotinho que era muito difícil de tirar do pacotinho, porque a ideia era que a tinta fosse tipo num ketchup, que a pessoa espremia ali. E a gente começou a mandar para outros estados, começou a dar certo, até que setembro, outubro, eu não sei se você lembra, as pessoas não aguentavam mais fazer coisa online. Porque era yoga online, vamos cozinhar online. Eu lembro do Paulo Silveira dizendo assim, eu tenho medo de abrir a geladeira e tiver uma live lá dentro. E tinha. Pintar e beber online. Cara, ninguém mais aguentava. E aí as vendas começaram a cair e a gente começou a pagar cartão de crédito com cartão de crédito. Porque lembra que eu tinha um espaço, eu precisava pagar esse espaço. Então pagava o espaço. O cara deu uma flexibilizada pra você na pandemia ou não? Zero. Na verdade, ele fez reajuste. Ele fez reajuste e me cobrou mais. Top, maravilhoso, hein? Acontece. Ótimos negócios. Acontece. Tomara que ele esteja alugando lá, viu? Porque... não, cara, gente feliz não incomoda. Se ele estiver bem lá, estiver alugando, gente feliz não incomoda. E
E a gente começou... E aí a gente tinha contas, cara, custo fixo do espaço que a gente não utilizava mais. Eu já tinha uma... Mas você fazia umas lives lá, algumas coisas lá? Você usava o espaço? Eu tentava. Você também pegou bronca, assim, falou, cara, não adianta eu vir pra cá que só me dá depresso, ó. Eu ia, falava, eu tô pagando aluguel, nem que eu tenho que trabalhar daqui. Vou dormir aqui pra fazer valer. Tava pagando, ficava lá. Mas assim, pra operacionalizar o negócio, zero. Tipo, ia lá só pra ninguém roubar as coisas lá dentro. Agora, só um parênteses. Nesse meio tempo, como é que ficou a depressão dentro da sua família? Vocês buscaram ajuda? Sua mãe deu esse start? Cara, minha mãe deu start e aí... Eu não sei, alguma coisa tocou nela, ela começou a aceitar ajuda, a aceitar o tratamento, e ela começou, e aí hoje tá todo mundo bem, graças Porque a pandemia, teoricamente, né? A pandemia potencializou muitas depressões, né? Muito. E tava liberando muito perto, né? E assim, minha mãe é fisioterapeuta, então ela não parou na pandemia. Ela teve que continuar atendendo. Ela ficou linha de frente mesmo, né? Ficou linha de frente. A minha irmã, na época, estava no ensino médio, ficou em casa. Cara, a gente conseguiu sair do fundo do poço. A gente conseguiu. Nós três. Já é superado o assunto. Nós três, graças a Deus. A minha mãe, cara, trabalhando bastante, aceitou o tratamento, começou a ter uma relação melhor com a minha irmã, que começou a ter uma relação melhor comigo, a gente começou a ter uma comunicação melhor dentro de casa. E daquele dia que ela pintou, cara, eu não sei, não foi aquilo que curou ela, mas talvez começou o processo de cura. Acho que ali foi a abertura do túnel, né? E é aquela, cara, eu e minha irmã, a gente via nossa mãe mal, a gente ficava mal. A gente começou a ver minha mãe melhorar, a gente começou a melhorar. Minha mãe começou a ver a gente melhorar e ela começou a melhorar também. Então meio que quando a família tá doente e alguém começa rola uma osmose do bem ali, né? Cara, vai dizer que você não quer ver teus pais bem. Sim. E teus pais não querem ver você bem? Cara, e aí virou... Essa é a parada. Agora, estamos chegando lá em dezembro de 2021, paradas online, começou a dar uma caída, uma estagnada. Pagar cartão de crédito com cartão de crédito. E aí você chacoalhou para começar a ter ideias. O que rolou nesse período? Cara, não foi nem ter ideias, pra ser bem sincero. Olhei pra minha sócia e assim, era muito difícil falar o que eu falei pra ela, que a gente ia fechar. Porque o feedback que a gente recebia era o que eu precisava de ouvir. As pessoas faziam a experiência online com a família, sozinho, e falavam, cara, foi a melhor coisa que eu fiz na pandemia. Pô, eu tava triste, eu não tinha o que fazer, cara, eu não conseguia me conectar com a minha família. Fiz tua experiência, cara, foi fantástico. Ouvi, foi a melhor coisa que eu fiz na pandemia. Eu tava deprimido e eu consegui ter um momento de esquecer da minha depressão, esquecer do momento que eu tô vivendo. Cara, pra mim valia ouro. Eu tava passando noite sem dormir. Obviamente, o meu quadro deu uma piorada de ansiedade e tudo mais. Mas, cara, eu tava ali, eu falei, eu preciso fazer esse negócio acontecer. Cara, eu levava kit pra casa das pessoas, entendeu? Eu montava o kit e como tinha uma data pra acontecer, as pessoas compravam, cara, eu ia levar. E às vezes, dava algum problema, eu mesmo ia resolver. Só que chegou essa época que ninguém mais aguentava coisa online, a gente começou a pagar cartão de crédito com cartão de crédito, eu olhei pra minha sócia e falei, a gente vai ter que fechar. A gente tem um produto legal, as pessoas gostam, tem um propósito, eu amo, ela amava, a gente deu parte da nossa vida para isso, mas não tá fechando. A gente tem capital para mais um mês. Vamos tentar mais um mês e aí a gente vai fechar as portas. E ela topou, falou, cara, não tem, né? Vamos fazer isso. Último sprint. Cara, dessa nossa conversa, passou uns 2, 3 dias, uma moça me ligou. Eu não sei até hoje como ela conseguiu meu contato, mas ela me ligou e falou, Marcos, eu fiz atuação aqui, a gente pintou uma tela, fiz em família. Cara, foi maravilhoso, a gente deu risada, a gente se conectou. E eu queria saber se você poderia fazer a confraternização de fim de ano da minha equipe. Nós somos 15 pessoas, a gente está espalhado no Brasil, então tem que ser online, obviamente, e tal. Vocês atendem a empresa? Cheguei bem perto do celular e falei, atender a empresa que a gente mais faz. É isso aí. Era a primeira equipe, mas assim, na hora eu pensei muito rápido. Cara, estamos careca de fazer. Pensei muito rápido. Cara, já fiz uma experiência online com mais de 15 pessoas. Na época a gente tinha feito a nossa maior, eram 40, na época que estava dando certo. Foi 40 de logística, de entregar material, de fazer uma experiência divertida e legal. Consigo fazer o que ela precisa, então não estou enganando ela. Então eu consigo atender você. E aí a gente fez. E essa empresa foi nada mais, nada menos que Grupo Boticário. Que legal. Como eu sou de Curitiba, cara, eles são uma das maiores empresas de lá. Sim. Até hoje, 2024, a gente já fez mais de 100 experiências pro Grupo Boticário. Experiências que de 4 pessoas até mais de 300 pessoas simultaneamente. Então, assim, cara, virou um monstro. Você continua fazendo online, então? Continuo fazendo online.
E aí ela fez com a equipe, e aí outras equipes viram, porque eles postaram, e aí, cara, foi no boca a boca. Aí aquele LinkedIn gostoso, todo mundo celebrando, mostrando sua obra de arte. Exatamente. Também quero. Nossa, foi maravilhoso. E aí veio a época de fim de ano, confraternização, o povo tava online, não tinha o que fazer, vou fazer a experiência do Marcos. E a gente começou a mandar para outros países e outras cidades e tudo mais e tal, e deu muito certo. E aí começou a vir equipes, que aí acabou, deu um boom no fim do ano, de confraternização. Janeirão, pum, queda. Todo mundo em férias. Acabou as confraternização, o que eu vou fazer agora? E aí o pessoal começou a falar, Marcos, você consegue adaptar isso para um team building? E eu falei, caraca, eu já trabalhei em RH, bicho, como é que eu não lembrei do team building? E eu fui estudar o nosso produto, porque é o seguinte, aí a gente vai entrar um pouco mais a fundo sobre o que é team building, que é construção de equipe. Team building não é simplesmente você fazer uma ação feliz, uma ação divertida. É parte de ser divertido, faz parte de ser legal, faz parte de unir a galera, mas tem que ter um significado. Vou te dar um exemplo. Levar a equipe pro kart é legal, o pessoal vai se divertir, mas não é necessariamente um team building. Porque team building é construção de equipe. Então você correu lá com o kart, foi legal, foi divertido, mas aí você saiu... O que você consegue levar? Que insight que você teve? Se você foi o derrotado, né? Tipo, você foi o retardatário, tem algumas mensagens que talvez a corrida deixa que são ruins, né? Exatamente. Então, nós, com o nosso olhar, como eu e minha sócia, a gente já passou por RH, então a gente olhou e falou, tá, que ensinamentos a gente consegue entender da nossa experiência, que a gente consiga adaptar para trazer isso. E aí, no começo, eu e ela era a nossa equipe de projetos. Então, a gente vendia, a gente analisava o cenário e a gente falava, tá, você precisa melhorar teu engajamento online. Então, em tal horário, a gente vai fazer tal coisa. Ou a gente vai fazer essa analogia com a obra. Então, a gente começou a entender ali, e a gente começou a fazer isso interno também. Falei, cara, vamos pintar essa tela. Que significado que ela pode trazer para uma equipe corporativa? Então, deixou de ser somente... Foi nessa parte que teve a inflexão. Né? Que a gente mudou 100%. De ser um momento somente feliz, divertido, e a gente começou a criar analogias e trazer significados para as equipes corporativas. Aí entra o time de projetos, que no começo foi só vocês dois e depois... Exatamente. E aí a gente começou a fazer team building online. E o que acontecia? Chegou um cliente e falou, Marcos, eu tenho... Minha equipe são 70 pessoas, só que essas pessoas elas não estão espalhadas no Brasil. Elas estão espalhadas no mundo. São 26 países. E eu já tinha mandado alguns kits online para outros países. Falei, cara, logística vai ser isso aí. Porque eu cuidava da logística. Eu não falava, eu faço o kit, te entrego e você faz logística. Cara, não. Eu vou montar o kit e eu vou cuidar da logística para você. Sim. Eu vou contratar o correio, a transportadora, internacional. Cara, eu que vou achar a logística internacional. Eu vou mandar você. Eu só quero que você seja feliz no fim das contas. Eu falei, cara, já mandei para uns 2, 3 países. 26 países vai ser a mesma coisa. De boa. Foi de boa. Não foi tão de boa, mas a gente fez. A gente fez o negócio acontecer. Chegou os 26? Chegou. E aí, como eu sei outros idiomas, eu passei a experiência. Porque precisava ser inglês. E aí começou a vir outras equipes. E aí eu já não tinha mais agenda. E eu falava, cara, então a gente precisa achar outros facilitadores que falam inglês, que falam espanhol. E a gente começou a abraçar outros países também. Então você começou a fazer o vídeo que é guiado para outros idiomas. Exato. Na verdade, o que aconteceu? Quando a gente começou a atender o corporativo, cara, mudou a chave ali e o consumidor final a gente ainda fazia. Porque eu acredito muito nisso, que as pessoas, poxa, vai que essa pessoa não está no corporativo e ela precisa do momento mindfulness. Sim. Cara, eu quero atender essa pessoa também. E na época da pandemia ainda, na época que a gente estava fazendo as lives online, os clientes começaram a chegar para mim e falar, Marcos, a experiência do Monet no domingo, mas eu não vou poder, eu já tenho outra live marcada. Eu tenho yoga online, sei lá. Eu não vou conseguir. Você consegue gravar para mim? Falei, cara, grava. O artista vai estar ali passando, eu gravo, tranquilo. Eu mandava a gravação. Isso começou a ser repetitivo. Marcos, não vou conseguir fazer. Você manda gravado, manda gravado, manda gravado. Eu falei, eu vou gravar esse negócio profissional. Fui no estúdio, fiz algumas gravações online, e aí a gente parou de fazer aquele negócio de sexta, sábado, domingo, ou ter um calendário, para ter um catálogo. Para que a pessoa possa comprar e ela pinta quando ela quiser. Inclusive, ela pode pausar. Que quando tá o artista online, cara, ele tem que esperar as pessoas, ele tem que tirar as dúvidas e tal. Vai que o casal quer ter um momento mais íntimo ali. Sim. Tem a gravação, pausa a gravação, volta a gravação, 1000 vezes melhor. E aí a gente adaptou o B2C, o consumidor final, pra gente fazer dessa forma. Então, no corporativo sempre tem um artista ali ao vivo, né? Seja online ou no local. E no físico você manda um QR Code, o cara escaneia e acha um vídeo
para dar continuidade. Exato. Agora, nessa construção, cara, teve um negócio que me despertou aqui uma curiosidade. Pô, você passou, não é à toa que você tá noivo dessa, né, sua sócia. Como ela chama pra gente dar nome bonitinho pra ela? Nathalie Sicuro. Nathalie. Né? Nathalie aguentou, segurou as pontas contigo, né? Ela com você, você com ela, né? Ninguém soltou a mão de ninguém. E vocês passaram a empreender em casal, que é algo que é muito diferente, né? Como é empreender em casal? Porque dá pra evitar de levar pro travesseiro vinho tinta ou não? Cara, eu vou falar um negócio que talvez seja... Pra nós não é, mas eu não entendo. Empreender em casal é a melhor coisa que existe. É a melhor coisa que existe. Porque a gente entende que para uma relação, pelo menos a nossa filosofia, para um relacionamento dar certo, você tem que ter objetivos e sonhos iguais. Imagina que, cara, eu quero estabilidade e o meu parceiro, a minha parceira, ela quer empreender, quer explorar. Cara, vai chegar em algum momento que talvez a linha não vai bater. Eu e ela, a gente sempre teve, cara, a gente quer isso de vida, a gente quer crescer, a gente quer melhorar, a gente quer fazer um impacto na vida das pessoas. Isso desde o namoro. Porque o namoro nada mais é um processo seletivo para você conhecer a pessoa que você vai passar o resto da sua vida. Então a gente conversava muito e tal, e eu falei, olha, eu quero empreender, eu sou um cara que eu gosto de tomar risco. E ela falou, não, eu também. Tamo junto. Então beleza. E aí, quando aconteceu a questão com a minha mãe, eu falei pra ela, lembra que eu falei que eu queria empreender? Eu acho que agora é a hora. E quando todo mundo falou pra mim, esse negócio de pintar e beber vinho, cara, não vai dar certo. Você tá unindo dois negócios. O negócio é beber vinho, o outro é pintar tela. O Brasil, quem que vai pintar tela no Brasil? Esse negócio não vai dar certo. Minha família. Cara, eu tava numa empresa bem conceituada de Curitiba, que era o meu sonho, que era o sonho da minha família, estar lá. Cara, eu tava bem, ganhava bem. Nem tinha terminado a faculdade, eu tava como terceirizado lá, como consultor na empresa. E eu falei que ia largar e ninguém me apoiou. Só uma pessoa. Na época, minha namorada. Então ela falou, não, vamos lá, vou te ajudar. Eu larguei e ela continuou, ela era bancária na época. Ela continuou trabalhando e assim, eu fiquei sem receber nada durante 3 anos. A empresa tem 5. Então durante 3 anos eu não tirava prolabore, eu não tirava nada, cara. Eu não tirava nada. Você teve umas economias ou não? Eu tive umas economias e eu fui agraciado eu morava com meus pais ainda. Né? Eu morava com a minha mãe. Eu falei, mãe, eu prometo que eu vou comer pouco, eu vou apagar a luz... Vou tomar banho rápido, eu vou apagar a luz bem certinho, não se preocupa. Você segura as pontas pra mim? Ela falou, seguro. E aí, obviamente, eu parei de sair, não tinha mais rolê, não tinha mais viagem, não tinha nada, não tinha mais lazer, 0. E aí a Nathalie, ela continuou trabalhando e ela tinha uma coisa maravilhosa que era o Vale Alimentação. Então o rolê o que salvou. Era no vale dela. E ela é muito guerreira. O que ela fez? Ela trabalhava num banco, então ela trabalhava, era uma carga horária diminuída, não sei se banco é 4 ou 6 horas. Então ela trabalhava no banco, acabava o expediente dela, e ela se juntava a mim e ia trabalhar na empresa. Na época que eu comentei com você que a gente passou 24 horas lá, cara, ela passou comigo. Que legal. Então ela foi trabalhar, cara, ela trabalhou, saiu do trabalho, foi pra obra comigo, ficou de madrugada lá comigo trabalhando, no outro dia de manhã pegou o ônibus e foi trabalhar no banco. Saiu do expediente dela do banco, foi pra obra comigo. E hoje como vocês se dividem na Vinho Tinta? Cara, no banco começou o seguinte, ela no banco ela trabalhava no comercial. E ela tem um dom pro comercial que, olha, é fantástico. Então, o que a gente entendeu? E eu sou engenheiro de produção, pseudo-engenheiro de produção. Eu gosto de processos e tudo mais. Eu falei, eu vou cuidar da operação e você vai cuidar do comercial. E foi assim no começo. Ufa, né? Ainda bem, hein? E a gente separou. Só que aí, na época que começou a vir as empresas, ela não estava mais dando conta. E eu comecei a ajudar ela no comercial. Que eu gosto de conversar, eu sou meio desenrolado, mas eu nunca tinha técnica, nunca tinha vendido nada na vida. Fui aprender e comecei a vender. E aí chegou uma época pra mim que ela falou, olha, eu tô meio cansado de vender. Posso cuidar da operação? Até porque uma parte da história, que eu não te comentei, pra ajudar, quando a gente lançou o espaço, nós tínhamos um artista. E a artista ia lá, e ela pintava, e ela guiava as pessoas e tudo mais. Chegou uma época que essa artista não continuou mais. E ela avisou assim em cima da hora. Falou, ó, não tá mais dando certo, tudo mais. Então, tipo, a partir de amanhã não vai dar mais certo pra mim. E eu tinha uma turma pra dali 2 dias. Caraca.
E aí, olhei pra minha sócia, falei, e agora, o que a gente faz? Ela olhou pra mim e falou, eu vou pintar. Ela só tinha pintado uma vez, na inauguração. E a tela dela ficou bonita. Falei, não, eu pintei bem, eu vou pintar. Falei, você tem certeza? Cara, a gente já tava meio ruim das pernas. Tipo, era ali, sei lá, janeiro, fevereiro, não tava tendo venda e tudo mais. O que eu pensei? Cara, ela vai gastar tinta, ela vai gastar tela treinando e vai ficar ruim. Não vai dar certo. Eu preciso economizar, porque a gente tá ruim das pernas. Ela olhou pra mim e falou, não, eu vou. Cara, ela pegou umas tintas abertas, um resquício lá, pegou uma folha pra não gastar material. E na época eu tomava uns remédios meio pesado, eu fui dormir à tarde. E aí eu acordei, ela já tinha pintado umas 3 obras. E as 3 obras estavam maravilhosas. E ela virou nossa artista já no começo. Que legal. Então, cara, a gente descobriu que ela tinha uma boa comunicação, tudo mais. E aí nessa época que... Hoje ela é facilitadora também. Ela é facilitadora. Ela é uma das facilitadoras. E aí quando a gente fez a mescla, ela tava no comercial, ela tava na operação, a gente, pum, inverteu. Ela falou, cara, eu já pinto, eu já conheço o que o artista precisa, quais são os materiais, como que tem que fazer. E ela cuida da operação e eu fui cuidar do comercial e do marketing. E hoje nós estamos assim. Eu confio 100% nela, de olhos fechados, que vai ter uma experiência com 600 pessoas, que já teve, inclusive. 600 pessoas, cara, ela vai fazer isso aí perfeito. E eu cuido do marketing e do comercial hoje. Agora, eu tenho uma pergunta para ti, lógico, não precisa abrir o valor das suas economias, mas você lembra quanto você investiu mais ou menos para começar? Quanto de dinheiro saiu da conta ali que você começou a ficar desesperado? Cara, no começo a gente gastou mais ou menos 150 mil reais. Isso em 2019. Com a reforma, né? Com a reforma. Então, com estoque de tela, tinta, pincel, com a reforma do espaço, foi 150. 150 pila. 150 pila. E aí depois você se segurou pelos 3 anos ali, exatamente. Né, economizando o máximo. Isso sem Prolabore. Porque durante 3 anos foi zero. Empatando. Zero. Reinvestindo tudo que vinha. Tudo. E a gente tá falando de aquarela que a gente comprou na Calunga, ou não? É uma coisa muito específica esse de... Não, é diferente. É. Outro detalhe, eu comentei da tela, aquela grampeada atrás, a tinta, nós poderíamos colocar uma tinta qualquer. Que o cliente, ele nunca pintou, ele não vai saber. Mas, cara, desde o começo eu falei, não, vai ser uma tinta profissional de pintura. Eu quero que a pessoa tenha uma experiência. Quando eu falo experiência, gente, é o seguinte... É uma experiência de pintura. Eu quero que você se sinta um artista, que você se sinta um enólogo. A analogia que eu faço é o seguinte. Quando você quer fazer um bolo e você vai pegar a receita no YouTube, você não quer virar um confeiteiro, virar um cozinheiro. Você quer fazer o bolo, comer aquele bolo e ser feliz. Mesma coisa nas nossas experiências. Você quer pintar uma tela, você não quer virar um artista. Mas você quer pintar uma tela, ter a sensação de ser um artista. Aí você pinta a tela e, cara, ela fica bonita. Ou você faz o seu vinho, você vira um enólogo. Isso é experiência. E as pessoas querem viver isso. Né? Hoje, cara, as pessoas se privam. Mas olha só como a experiência é algo importante. Cara, eu tive a experiência de morar fora. Por ter morado fora, eu visitei vários lugares, tive várias experiências e graças a essas experiências eu consegui empreender. Construir o repertório, né? Exatamente. Isso que é importante para o empreendedor, né? Exatamente. Então, assim, viajar, viver coisas diferentes é investimento. Não se prive. Claro, não vai sair, então eu preciso morar 1 ano e meio nos Estados Unidos para viver coisas diferentes para poder empreender. Não. Mas às vezes, cara, sai um pouco da sua bolha. Vai viver coisa diferente, vai ver um ateliê de pintura. A própria frase da sua caixa, né? Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Exato. Né? Faça isso de uma rotina na sua casa, né? Dá uma encarada aí numas coisas diferentes, né? Numas doideiras. Com certeza. Né? Mesmo que o seu sabotador esteja ali fazendo você desistir, o frio, né? De Curitiba nem se fala, né? Mas o frio de São Paulo. Mas você mora atualmente em Curitiba ou não? Eu moro em Curitiba, mas nós temos 4 espaços logísticos já. Nós não temos mais um espaço para fazer as experiências. Nós vamos até os clientes. Legal. Mas eu tenho nós temos um estoque em Curitiba, temos um estoque maior ainda em São Paulo, temos um mini estoque no Rio e um mini estoque em BH, porque são as regiões que nós mais atendemos. Tá. Mas o maior estoque está aqui em São Paulo. Entendi. Então você tem uma regularidade aqui passando por aqui. Sim. E aí, eu moro em Curitiba, mas, cara, semana sim, semana não, eu tô aqui em São Paulo. Legal. Então, até é uma brincadeira que eu faço com a minha noiva. Falar, algum dia a gente vai ter que vir para São Paulo. Mas a gente gosta muito de Curitiba. Cara, curitibano é muito... Curitiba é muito gostoso, cara. Pô, a gente fala, a gente ama a nossa cidade. E ela fala, minha esposa é de Londrina. Na verdade, ela é de Cambé, bem pertinho de Londrina. Né? Gostoso também. Eu tenho os paranaenses aí, eu conheço bem o curitibano, né?
O bigode do Flanders é muito comum lá na região. O leite quente. O leite quente, Pô, dor quando no eu ia dente. facilitar no começo, ia fazer umas analogias que dava totalmente errado. Do vinho, tem uma questão que da degustação do vinho, por exemplo, que às vezes a gente vai degustar um vinho, eu e você. E às vezes eu sinto uma questão do vinho. Pô, pra mim teve uma acidez elevada. E você fala pra mim, Marcos, eu não senti acidez não. Por quê? Cara, porque o nosso paladar, ele é desenvolvido na nossa infância. Regionalizado, Então, por exemplo, às vezes eu nasci brincando no barro, abraçando árvore, comendo mato, sei lá. E você... E aí, aqui entra a analogia que eu fazia no começo. Eu falava, você é piá de prédio. E eu achava que as pessoas iam entender o que era piá de prédio. Aqui em São Paulo. Falava, pô, o cara é piá de prédio, Nutelinha. não entendia. E aí só quem tem paranaense sabe o que é um piá de prédio. Piá de prédio. Pinava a pipa no ventilador. Você jogava bolinha de gude no carpete. Criado pela avó. avó. Leite e pera, eu não sei. E aí no começo eu fazia analogia e as pessoas não entendiam. Então assim, a gente gosta muito de Curitiba. Então a gente tá naquela, cara... A gente vai acabar vindo pra cá algum dia. Legal. Agora me conta isso. Nem artista, nem sommelier. Muito propósito envolvido. E uma empresa hoje, já com 5 anos, né? Vai completar 5 anos, ou já completou 5 anos. Vai completar 5 anos esse ano. Cara, nem sommelier, nem artista. Como é que toca uma empresa sem ser isso? E como é que pavimenta um negócio, né? Porque não tem quem te julgar, te dizer se está fazendo certo ou errado, porque você foi pioneiro. Inclusive, eu estava conversando ontem com a minha noiva. Falei, quando a gente começou a empresa, eu não sabia nada de pintura e eu não sabia nada de vinho, muito menos ela. E hoje, gente, entre no nosso site, vinhotinta.com, entra no nosso Instagram, você vai ver as coisas que a gente faz. Até pra gente fica meio abismado. A gente fala, como que a gente conseguiu fazer um negócio desse? Legal. Mas é transpiração. Então assim, nem eu nem ela, a gente não sabia pintar, a gente não sabia muito de vinho, mas a gente foi com a cara e a coragem. Então assim, se você tem um propósito, você não precisa ser a pessoa técnica. Você não precisa ser o cara técnico para fazer o negócio acontecer. Obviamente, você precisa de um conhecimento. Obviamente, eu fui aprender sobre tinta de pintura, fui aprender sobre telas, partes técnicas, mas o que nós passamos é uma experiência. Então, eu fui aprender sobre a experiência, eu fui aprender sobre sensação, sobre sentimento, como que as pessoas, como que elas vão viver aquilo ali. Porque deixa de ser somente vou pintar uma tela, a cuidar dos detalhes, porque experiência é isso, é você cuidar dos detalhes. E isso que a gente foi entender. Depois a gente deixou a parte técnica. E aí a gente foi aprender a parte técnica depois. A gente foi terceirizar isso. A gente foi pegar um artista, a gente foi conversar com as pessoas de mercado. Pô, como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? Eu fui aprender sobre vinho depois. Mas, cara, o propósito foi o principal. Que assim, não adianta querer abrir empresa se você só tá pensando no dinheiro. Não vai dar certo. Assim, pode até dar certo. Para alguns dá certo. Mas, assim, vai chegar algum momento, e aqui não é papo de coach. Mas você que faz pelo dinheiro, você fecha muito precoce. Porque você é muito racional. Né? E às vezes você precisa de umas decisões emocionais que acontecem, independente da religião, né? Mas pelo juntar das energias e de uma frequência que você encontra, as coisas começam a rolar quando tem muito propósito e amor envolvido. Né? Com certeza. Até porque, assim... Se você faz só pelo dinheiro, às vezes pode chegar num patamar que você fala, cara, consegui o que eu queria. E a tua empresa estagna. Nós hoje, cara, nós chegamos num patamar muito confortável. Muito confortável. Que se olhasse o Marcos, que vem de uma família que não é rica, da Nathalie, que vem de uma família que também não é rica, no patamar que a gente chegou, onde a gente já chegou, a gente poderia olhar e falar, estamos confortáveis. Mas até hoje, o nosso Prolabore, nós temos colaboradores que ganham mais que a gente. Eu e a Nathalie, nós somos um dos que são menos bem pagos na empresa. Porque todo o dinheiro ele está sendo reinvestido. Fiquei 3 anos sem receber R$1. E aí a Nathalie trabalhava no banco, mas ela trabalhou durante mais uns 4 meses só. E aí ela largou. E aí acabou o vale. E aí enquanto eu via meus amigos ir num restaurante gostoso, fazendo viagem... Nossa... Eu e a Nathalie, a gente gosta muito do Madeiro. O pessoal ia no Madeiro, olhava e falava, nossa, vontade no Madeiro. E a gente comendo miojão em casa durante muito tempo. E até hoje a gente é bem consciente ainda. Sim. A gente é mega consciente. Porque... Isso é uma coisa que eu acho que a gente podia deixar bem claro para quem estiver ouvindo, que é importante você adequar a sua vida ao seu momento. Né? Eu tive muita dificuldade de entender qual era o tamanho do ticket que eu podia
gastar em casa até que a voz aqui, as coisas começassem a dar certo. E deu muito errado também. A gente não é planejado para nada, Marcos. A verdade é essa, cara. Ninguém aqui é planejado para porra nenhuma. A gente não tá pronto para nenhuma crise. Se você vem da família tradicional, escola pública, ninguém é herdeiro, é tudo contadinho, né? Eu tinha um problema sério que agora que eu tô aprendendo, né? Se o meu salário é 3 mil e o meu cartão é 5 de limite, eu tenho 8 pau. E vocês que lutem para dizer que não, né? Eu tenho 8 mil né? Tá conta, e o brasileiro é assim, eu tô brincando aqui, dando risada, tá? Mas, cara, isso não dá certo. Quando você tem muita responsabilidade, quando você tem funcionário, cara, é uma parada muito sinistra. E, lógico, quando você tiver seus filhos, se tiver nos planos de vocês, fica mais difícil ainda, porque praticamente, né, quando o João nasceu, eu tenho o João e o Davi, né? Quando o João nasceu, eu falei, cara, não posso morrer. Não pode morrer. Alguém precisa cuidar dessa molecada, né? Minha esposa também, lógico, mas você começa a falar assim, cara, daqui pra frente todas as atitudes que eu tomo são de responsabilidade pela família. E quando você constrói uma empresa também, cara, né? Aqui a gente tem uma filosofia. Primeiro a gente paga os funcionários, os fornecedores, as contas de consumo geral. Eu deixo por último pagar o governo, porque eles já levam uma boa fatia minha, mas eu pago tudo bonitinho, cumpro com as minhas obrigações, mas na fila do pão, né, os impostos estão em último. Primeiro são as pessoas, depois, né, o Estado em si. E eu não tô declarando nenhum lado meu político, tá? É só um modelo meu de gestão. Se acontecer uma merda, todo mundo e todas as suas famílias estão garantidas. Mas tem empresários e tem modelos que o cara primeiro prevalece o prolabore dele, o carro, a casa, né? O carro de luxo, a casa de luxo. Não estou dizendo que ele não tem que levar dinheiro para casa, para depois olhar as pessoas e aí atrasa pagamentos e etc. E não tem aquela responsabilidade. E isso está lá no modelo que você tem que pensar, cara, como é que eu adequo a minha vida ao momento atual, né? Principalmente se você vem de uma empresa que te remunerava bem. Exato. Né? E cheio de processos bonitinhos, né? Imagina uma empresa sueca como é organizadinho as coisas, pontualidade, etc. É maravilhoso. Gestão financeira é muito importante. Então, desde que eu comecei a namorar com a Nathalie, eu já fui fazer curso de investimento. Cara, de estágio, quando eu comecei a estagiar, meu salário era, sei lá, R$1.000, mais ou menos. Como eu morava com a minha mãe, desde o meu estágio eu já guardava 30%. Eu já investia. Legal. Cara, renda fixa, renda variável, fui aprender que eu sempre precisava viver abaixo do meu salário, guardar um pouquinho para se tiver algum BO, algum problema, eu consigo. E através desse planejamento, desde o meu segundo mês de estagiário, eu já comecei fazendo isso, foi por causa disso que eu consegui abrir a empresa. Então, você ter um planejamento é muito importante. Viva abaixo e assim, cara, tem como ser feliz. Tem. Entendeu? Não é o dinheiro que vai trazer felicidade, cara. É bizarro. E eu não sou rico pra falar isso, tá? Eu não sou nem rico pra falar isso. Mas, cara, o meu padrão de vida não aumentou muito. A empresa começou a dar certo, cara, a gente continua na mesma. Sim. Porque a gente é feliz no que a gente faz. Não, e tá fazendo com propósito. Agora, Marcos, me conta um pouquinho, como é que tá esse mercado que praticamente você pavimentou? Apareceram outras empresas, outros modelos? Tem alguém fazendo com cerveja isso? Porque aqui na minha cabeça tem duas coisas que eu amo, cerveja e grafite. Mas me conta aí, tem coisa nova aí? Cara, surgiu sim. Principalmente esse de pintar e beber vinho. Malte e tinta, então. Malte e tinta. Malte Inclusive, e tinta. Nós já atendemos... Ou maltinta. A gente já atendeu uma cervejeira. A gente atendeu a Ambev. Que legal. E aí eles falaram, cara, a gente quer fazer com cerveja. Eu falei, não, tranquilo, virar cerveja tinta. Fique em paz. Eles beberam cerveja, pintando a tela deles. Então, é modular, tá? É modular. Entendi. Mas tiveram outros, mas a gente é muito tranquilo. Porque, é o que eu te falei, a gente não faz por dinheiro. O que a gente viveu, o que a gente passou de ficar 3 anos comendo... Miojo. Né? Cara, nem todo mundo tá disposto a viver isso. Então, não é simplesmente... pegar uma tela, colocar um artista e fazer o povo beber. Tem mais. É mais do que isso. É você cuidar dos detalhes. É saber a quantidade de tinta. É saber o que a pessoa vai vivenciar. Tá, ela chegou. Onde que ela vai sentar? Onde que ela vai? Como que é o material? Nível de detalhe. O pincel vai estar na direita, ele vai estar na esquerda. O godê, que é a paleta de cores onde as pessoas misturam as tintas, ele vai ficar melhor na mão esquerda ou melhor na mão direita. É esse nível de detalhe, porque nós não somos uma empresa que faz as pessoas pintar e beber. Só isso. Ou que as pessoas vão fabricar um vinho. Nós somos uma empresa de experiências. Então a gente entende... E
tem inúmeros tipos de experiência. Eu quero saber quando a empresa contrata, eu quero saber o que você quer que eles sintam. O que você quer trabalhar com eles. Eu só colocar uma tinta inicial, vai ser uma experiência ali, vão pintar, legal, fechou. Mas tá aí o significado através disso. Que sensação que você queria passar para essa pessoa. Então a gente fica super confortável, a gente fica feliz, tem mercado para Deus e o mundo no Brasil. O Brasil é gigantesco, a gente já está bem consolidado, eu fico feliz, porque eu vejo mais pessoas vivendo aquela experiência que eu consigo promover também. Agora, se você fosse tirar de todo esse rolê que você teve, qual o perrengue assim que você tiraria como ensinamento? Você não comete mais, mas foi o maior livro de aprendizado assim que você teve. Cara, a gente já passou por muito perrengue. Eu tenho um livro, eu podia fazer um livro de perrengues. Cara, eu vou falar... Vinho e perrengues. Vinho e perrengues. Dá um ótimo talk show isso, hein? Perrengues. Tomando vinho. Cara, eu vou falar um bem dramático. Porque mexeu muito comigo, com a minha sócia e fez a gente virar a chave. Nós somos de Curitiba e a gente tem um estoque aqui em São Paulo. E aqui já era o nosso maior mercado e a gente precisava trazer muita coisa de Curitiba para cá. E aí o que eu fazia? Eu aproveitava essas viagens e eu vinha de carro com ela. Então a gente enchia o nosso carro de tela, tinta, pincel, um monte de coisa que tinha que trazer, organizar. A gente enchia o nosso carro e, cara, a gente trabalha muito. Muito. É tipo... As pessoas sempre perguntam, qual que é o sucesso, qual que é o segredo de você estar dando tanto certo? Cara, eu sento minha bunda na cadeira 9 horas da manhã e eu trabalho até 10 horas da noite dando risada. É isso. E como eu trabalho muito, para vir para São Paulo, eu não podia tirar tempo do meu dia a dia ali. E eu vim de madrugada com a Nath. Então a gente enchia o carro, vinha de madrugada, já organizava o estoque, aproveitava que eu estava aqui e passava algumas experiências. Que como a gente é facilitadora, a Nath é mais voltada para a pintura e eu sou mais voltado para o vinho. Então a gente já é o casal vinho e tinta. Uhum. Ela é a pintura, eu sou o vinho e ela é a tinta. Cara, uniu perfeito. E a gente fazia muito dessas loucuras e a gente vinha de madrugada. Cara, colocava a nossa vida em risco. Quantas vezes o cara tava com sono, falava, vou parar no posto aqui. Cara, empresa bombando. As pessoas viam a gente atendendo empresas assim... multinacionais, gigantescas, experiência com 300 pessoas. Só que a gente sempre foi muito seguro, porque a gente já pagou cartão de crédito com cartão de crédito. Então, cara, vamos economizar o máximo que a gente consegue pra gente manter a empresa saudável, que é o que importa. Que nem você falou, cara, a gente tem colaborador pra pagar, a gente tem fornecedor, as pessoas dependem da gente. E não dá pra comer no grau. Se a gente entrar no grau, a gente não sai mais de lá. Livre. E, inclusive, tenho muita vontade de atender o grau. Isso é legal da nossa empresa, sabia? Às vezes eu olho uma empresa e falo, quero atender esses caras. Vou atender eles. Eu acho que tem tudo a ver. Chama no LinkedIn, cara... Aí, Grau, pega esse corte aqui, ó. Faz um pitch pro Grau. Fala assim, Grau, eu tenho a solução para você e seus colaboradores. Eu vou te dar esse corte. Vai, Marcos. Grau, vamos fazer uma experiência com seus colaboradores e clientes. A gente já dormiu em vários graus, a gente já comeu algumas vezes lá. Vocês fazem parte da nossa história. Vocês têm muito lugar bonito. Vamos fazer essa experiência aí. E aí a gente, cara, parava no Grau para dormir. Comia um pouquinho lá, porque não dava para comer muito. E aí teve uma vez, isso foi ano passado, acho que foi mais ou menos na metade, um pouco pra frente do ano passado. A gente encheu o nosso carro, igual sempre. A gente tava vindo pra cá de madrugada. E assim, eu sou muito respeitoso, digamos assim, no trânsito. Então, cara, eu tava vindo a 60, 70 por hora, tava na serra e o carro rodou. Então o carro tava cheio, a Nath do meu lado, carro, né, com as coisas ali. Eu tava descendo uma curva a 60 por hora, muito devagar, nem tinha radar, tava descendo tranquilo, tava uma neblina, tava meio molhada a pista. Cara, eu entrei numa curva devagar e eu comecei a sentir a traseira do carro vindo pra frente. Caraca. E o carro rodou. E aí, como a pista tava molhada, a gente derrapou e foi indo pro canto. E aí, vi no precipício e pum, o carro parou. Daí eu olhei pra Nath e falei, cara, você tá bem? Ela falou pra mim, assustado, você tá bem? Tô bem? Pá, 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 pá. Cara, quando a Nath abre a porta, tinha isso daqui, tinha 2 palmos, a gente ia cair de um precipício. Caraca. Como tinha chovido umas horas atrás, tava meio molhado, tinha barro. O barro parou o nosso carro, que o carro começou a derrapar e ele foi ajuntando barro, o barro segurou o carro para que a gente não caísse do precipício. Se não tivesse chovido, se não tivesse aquele barro ali, o carro provavelmente tinha caído e eu não sei o que tinha acontecido. Você é religioso ou não? Eu sou muito religioso. Tá. Muito. O nome do barro chama Deus, né?
Ele segurou ali. E, cara, segurou. E aí a gente no meio de madrugada, tava no meio da serra, não tinha uma alma viva, nem, obviamente ninguém ia parar pra gente. A gente andou um pouquinho e a gente socorreram a gente. Tinha seguro do carro e tudo mais. Pegamos um guincho. Continuamos nossa viagem para São Paulo. Continuei a nadar. E porque, seguiu. cara, sei lá, eu não lembro que horas eram isso. Mas eu lembro que 9 horas eu tinha que estar num lugar. Porque eu tinha experiência com a CEO de uma empresa gigantesca internacional. Tipo, assim, não é qualquer CEO. É CEO, cara, que fala com... Latam, motherfucker, plus, blá, 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 tipo, precisava ser em inglês. E aí eles falaram, cara, tem que ser você. Eu falei, não se preocupe, eu vou estar lá. A gente quase morreu. 9 horas da manhã, lá, com um sorriso no rosto, fazendo tudo acontecer. Então foi esse perrengue. E aí a lição que a gente aprendeu, cara, foi, tipo, tenha limites também. Né? Tenha limites. Por mais que você tenha que fazer o negócio acontecer, você vai ralar, a gente vai trabalhar das 9 às 10, também tudo tem limite. Então o nosso limite foi isso. E o que aconteceu? A gente descobriu que tinha uma forma logística muito mais rápido, muito mais barata do que a gente ficar trazendo as coisas pra cá. Ah, é? Qual que é? Cara, é caminhão. Você pega caminhão compartilhado. Então, às vezes, as empresas pegam, cara, não tem muita coisa pra encher um caminhão. Eles colocam um pouquinho ali, eu coloco um pouco da minha mercadoria e o cara faz as entregas pra gente. Entendi. Muito mais barato. Vocês racham ali, compartilham a carga. Exatamente. Legal também. Fica a dica aí pra quem precisa fazer muito Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, etc. Então, é muito bom. Mas tem um aplicativo, será que você já acha ou não? Não. São algumas empresas especializadas. É um modelo de negócio interessante, hein? É. Cara, a gente tem um contato, eu tenho alguns amigos empresários, a gente fala, cara, vamos pegar, vamos rachar. E foi. E é assim que a gente faz. E aí, futuramente, a gente foi descobrir que muitas empresas, elas estão dispostas a pagar a logística do facilitador. Antes a gente ia falar, cara, não, vamos fazer ele gastar o menos possível. E aí chegou um dia que, cara, sei lá, a Nath precisava ir pra Belém, ia ter Belém do Pará. E aí a logística ia ficar muito cara. Muito caro, porque ela ia sair de Curitiba, o pessoal fechou a experiência menos de uma semana antes, e ia ficar uma facada. E aí eu já fiquei triste, que eu falei, a gente vai perder negócio, porque a logística ficou caríssima, eles não vão pagar. E eles pagaram. Pagam. Isso é uma coisa também para os empreendedores que prestam serviços para a empresa, assim, eles demoram em alguns momentos a tomar a decisão, ficar muito próximo à viagem. Então você tem que tomar cuidado, porque quando você fez a cotação e botou no orçamento, São Paulo, Rio, 3 meses antes, pode dar 400, 470 reais. Faltando 3, 4 dias, 2 pau, 850, vai comer toda a sua margem. Tudo. Então, uma das coisas que eu aprendi, aí fica a dica para vocês, hoje as minhas propostas comerciais estão sempre sem os valores de locomoção. Não há possibilidade de eu orçar aquilo se você não me der uma previsibilidade e uma certeza da data. Então, quando eu vou fazer uma externa, alguma coisa, não tem como. Então, tomem muito cuidado com isso. As empresas já têm lá suas agências, elas já estão acostumadas a comprar com mais proximidade, eles têm preços diferenciados. E também uma coisa que é importante você aprender. Às vezes a decisão de uma empresa é daqui para 3 dias. Você tem que pegar as coisas e ir. Não dá para esperar uma previsibilidade também. É muito loucura, né? Minha esposa trabalha no RH de uma grande corporação da indústria e às vezes ela tem que tomar a decisão nas próximas 72 horas. E aí você tem que pegar o avião e ir. E você está a fim de ter a conta, de ganhar, né, e de construir, você vai precisar fazer. Mas só fica ligado nisso. Cuidado em colocar o valor do transporte, da locomoção, né? Até mesmo a alimentação, conversa bastante com quem está te contratando, porque às vezes você pode fazer parte lá do staff que também almoça, come, faz parte do coffee break, e aí isso dá uma melhorada no seu orçamento e também dá uma facilitada para os seus colaboradores que estiverem lá, também não precisarem se virar tanto na cidade, e eles vão ter um pouco de apoio lá do lado da companhia que contratou. Agora, cara, eu tenho um quadro aqui que eu abro a minha mochila, e aí eu costumo carregar uma mochila pesada de conhecimento, não pesada de sentimentos e sensações, né? A gente fala muito de aliviar as mochilas, né? A minha eu vou carregando ali com conhecimento. Se eu abrir minha mochila, o que você joga ali de livro, série, pensamento? O que vier na sua cabeça assim que foi importante na sua trajetória empreendedora? Cara, hoje a gente tem muito acesso a conhecimento, né? Então, e eu leio muito, eu faço muito curso... E é complexo de passar, cara, esse livro vai ser a solução, porque vai depender muito
de onde a pessoa está. Porque às vezes no começo do negócio você vai precisar de algo mais simples, algo mais básico. Talvez quando você estiver lá na frente, cara, você vai precisar de algo mais complexo. Não que é mais difícil, mas você vai precisar estudar mais. Então é tudo uma trajetória. Mas assim, se eu pudesse falar qualquer coisa, aprenda a vender. A empresa só sobrevive se ela vende, tá? E vender não é algo ruim, gente. Vender é algo libertador. Porque você criou um produto, uma solução que você está sanando a dor de alguém. Então, você vender alguém, você está ajudando essa pessoa. Em contrapartida, você está ajudando ela, ela vai te ajudar te remunerando. Então, percam essa visão de que vendedor é aquele que empurra, é aquele chato, é aquele que fica em cima. Não é, gente. Hoje acabou essa questão de vender na pressão. Sim. Hoje todo mundo tem acesso à informação. Todo mundo tem acesso à informação. Então, cara... Aprenda a vender, né? Aprenda a vender. E para aprender a vender, você não precisa saber milhares de técnicas. Nem de gatilhos. Muito menos de gatilho. Você precisa ser justo, né? Cara, seja uma pessoa boa. Quer ter sucesso nos negócios? Seja uma pessoa boa. Tanto com o seu cliente, com o seu colaborador, com o seu fornecedor. Seja uma pessoa do bem. Passou aquela época onde o empresário matador, o empresário brabo, o inalcançável. Cara, não existe mais. O mundo mudou. E dá certo. Nós somos prova disso. Eu recebo menos que os meus colaboradores. Eu tento fazer o preço mais justo possível para os meus clientes. Eu tento pagar adiantado os meus fornecedores. Eu tento pagar eles antes. E tá dando certo. Eu sou a prova viva de que isso dá certo. Só seja uma pessoa boa. Isso aí. É simples. Eu tinha um meme guardado no meu computador que era tipo um Buda, assim, e a frase era: não seja cuzão. E isso reflete demais da parada, assim, né? Eu vou até fazer uma camiseta disso: não seja cuzão. Aí o resto já começa a entrar em frequência positiva, né? Mas assim, se fosse para passar um livro também, cara, sobre vendas, spin selling. Tá? Aprenda sobre spin selling. É uma metodologia de vendas que, eu não vou negar, é complexo. Você lê o livro, ele faz total sentido na teoria. É igual Canvas. Uhum. Cara, você vê e fala: cara, eu vou montar o Canvas, o meu modelo de negócio vai estar pronto. E aí você vai colocar ele na prática, é completamente diferente. Mas pelo menos você vai ter um embasamento. E aí vai ter algumas técnicas que faz você mostrar um pouco melhor para o seu cliente como que você consegue ajudar ele com a dor. E que talvez você não consiga atender ele. E é importante você ser honesto com o seu cliente e falar: cara, a sua dor eu não consigo te ajudar nisso. Mas eu tenho alguém aqui para te ajudar. Te conecta em alguém. Quantas vezes um cliente meu chegou e falou: cara, você consegue fazer isso? Eu falei: cara, infelizmente eu não consigo, mas eu tenho quem consegue. Esse cara aqui. E a solução que eu indiquei, eles também tinham uma solução igual a minha. É o meu concorrente, ele só tinha uma solução a mais do que eu. E eu indiquei meu concorrente. E esse cliente fechou com o meu concorrente. Passou alguns meses, o cliente veio para mim de novo e falou: Marcos, eu tô com uma outra demanda. Eu falei: cara, isso eu consigo te atender. Esse cara voltou para mim porque eu fui honesto, fui sincero com ele. Eu indiquei meu concorrente para ele, ele fechou com o meu concorrente. Mas por eu ter sido honesto, sincero, ele voltou para mim depois. E você não inventou moda para poder pegar a conta ou deixar o seu concorrente sem a receita, né? Cara, a receita tá aí para todos. Exato, cara, exato. Tem um pedaço para cada um. Agora, para quem quer conversar mais contigo, qual que são as suas redes? As redes do Marcos. Cara, Instagram e marcossantos.jr. Perfeito. LinkedIn Marcos Santos Vinho Tinta. E aí também as redes da empresa, que hoje não existe muito o Marcos sem ser o Marcos da Vinho Tinta. A gente vive para a empresa e nós somos muito felizes fazendo isso. Então, Vinho Tinta. Aí você acha a gente no LinkedIn, acha a gente no Instagram. O site também é vinhotinta.com. Gente, foi uma brincadeirinha com o nome que a gente quis fazer aqui, tá? Que existe o vinho tinto e a gente criou a Vinho Tinta. Porque a gente mexe com a arte e tem a tinta, tá bom? Então, que às vezes a gente fala super animado: vinho tinta, e as pessoas não entendem o significado do nome. Então, eu peguei logo de cara, porque eu adoro trocadilhos. Ou mais conhecido como Marcos
vinho e Nathalie, tinta. Exatamente. São os sobrenomes agora que a gente entendeu que o casal forma o vinho e a tinta, né? Muito, dá até pra vocês brincarem. Oi, eu sou a tinta. Oi, eu sou o vinho, Fazer né? aqueles perfil de casal compartilhado meio brega, assim. Isso. Aquele Orkut 2004, 2005 ali, vai ficar muito bom. Bom, eu espero que você tenha gostado desse episódio, assim como eu gostei. E o tempo voou aqui conversando com esse cara. Muito importante algumas mensagens que ficaram aqui, como empreender por um propósito, construir, né, guardar repertório, né? Não estou dizendo que você tem que viajar o mundo inteiro, mas que você tenha que sair da sua bolha, do seu bairro, da sua casa. Você precisa levantar o bumbum da cadeira e conhecer algumas outras coisas, admitir que algumas coisas são legais e também tentar tropicalizar, por que não, né? Algo que ele viu lá nos Estados Unidos, que provavelmente se o artista lá chamou na Macarena, talvez nem americano ele era o artista lá. E ele trouxe um pouquinho do outro país para um outro país, de uma visita que ele fez, ele tropicalizou isso para o Brasil. Então é importante você construir repertório. E também empreender em casal, né? Se você tem aí uma mulher empreendedora, se você tem um marido empreendedor, divida com ele os desejos, as vontades, para onde vocês querem mirar. Se não é também, como por exemplo eu, né? Eu sou empreendedora, minha esposa de RH mais conservadora, mais pé no chão, que você deixe muito claro os objetivos como família e como vocês vão construir cada um com a sua fonte de receita. Isso é importantíssimo, porque na hora que o negócio aperta, meu amigo, se você não estiver alinhado na comunicação com a sua família, com seus entes queridos, dá ruim. Então, pega esse episódio aqui, manda para alguém que está precisando. Se você é de RH, se você é de uma empresa, está precisando fazer um team building diferente, uma experiência, fazer a galera pintar uma tela tomando vinho, é com esse cara aqui que você tem que procurar, vinhotinta.com ou nas redes @vinhotinta. Pioneiríssimo no assunto, atende aí o eixo São Paulo, Rio, BH e Paraná, certo? Certíssimo, mas todo o Brasil também. Todo o Brasil, Também faz online para todo mundo, né? Já fez aí para 26 países diferentes, tem aí na língua que você precisar. Esse cara desenrola, a Nathalie também, a artista da parada, também desenrola. Fechado? Pode dar um tchau pra galera nessa câmera. Valeu, pessoal. Até a próxima e tchau!